e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja o teu nome, Senhor, por este dia, por mais um momento que temos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, de fato, de crescermos mais um pouco, Senhor, em graça, em conhecimento, principalmente compreendendo, Senhor, verdades tão sérias, ó Deus, que por vezes nós negligenciamos. Então, ó Deus, nos ensina nesta noite, nesse primeiro momento que estamos reunidos, que o teu favor esteja sobre nós, para que o aprendizado, ó Deus, seja contínuo em nossas vidas, para que de fato, Senhor, venhamos a frutificar, para que não venhamos, ó Deus, nos perder dos nossos próprios caminhos, na superficialidade, na forma, ó Deus, medíocre com que nós caminhamos, ó Deus, espiritualmente. Seja o nosso auxílio, Senhor, para a glória do teu santo nome. É assim, ó Deus, que nós te pedimos, te louvamos também. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre desvio e apostasia, e automaticamente quando nós tratamos sobre esse tema, nós lembramos que quando nós olhamos para as Escrituras e elas falam sobre aqueles que são cristãos genuínos, nós não temos dúvida de que o Evangelho nos dá garantias de salvação, ao ponto de Paulo escrever a sua epístola aos Filipenses e dizer, por exemplo, aquele que começou a boa obra há de completá-la ao dia ou até ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também escreve a epístola aos Romanos e diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou, no capítulo 8, o verso de número 30. Mas nós temos aqui, irmãos, falado que, por outro lado, ao mesmo instante, embora as Escrituras falem sobre uma segurança, sobre as garantias de redenção, ao mesmo instante as Escrituras, elas colocam ameaças. Esse é um tema pertinente na palavra de Deus. E nós temos visto aqui, no decorrer destes dias, que nós estamos estudando esse tema, nós temos observado o quanto as Escrituras falam sobre os perigos, sobre as ameaças, que o cristão deve, de fato, considerá-las como advertências sérias, advertências pertinentes, porque, de fato, elas querem mostrar algo e, de alguma forma, querem promover na alma do cristão uma diligência, uma disciplina com relação às questões espirituais. E essa leitura, que geralmente a gente faz, de um lado, há uma promessa, de um lado, há a promessa divina de segurança, há o favor divino, um favor eterno que nos garante a justificação. Quando olhamos para as advertências, nós automaticamente ficamos a indagar, como eu posso entender isso? Como é que eu posso entender que a Bíblia, ao mesmo instante, fala de uma segurança e, do outro lado, na mesma intensidade, ela fala que eu tome cuidado para que eu não me afaste da fé? O que nós precisamos entender, irmãos, é olhar as Escrituras de uma forma completa, ampla, e quando nós assim procuramos pensar, automaticamente nós precisamos entender a natureza
da igreja. Quando as Escrituras falam sobre a igreja, principalmente no Novo Testamento, quais as informações que a Bíblia nos mostra? Quais são as informações a respeito da natureza da igreja? Então, uma das coisas que nós devemos compreender biblicamente é que quando a Bíblia ela trata sobre a igreja, ela por vezes ela deixa claro que nem todos que professam publicamente um cristianismo estão de fato unidos a Cristo numa fé salvífica. Então as Escrituras colocam esse alerta, mostrando que por vezes em igrejas veremos pessoas que professam de alguma forma o cristianismo, mas eles não estão de fato unidos pela fé salvífica em Cristo. Então, o que o Novo Testamento, por exemplo, vai nos mostrar, e óbvio, você vê isso no Antigo Testamento também, como Israel, como sendo o povo de Deus, é que por vezes pessoas estarão no núcleo da igreja, professarão algumas coisas, professarão o cristianismo, mas elas nunca foram regeneradas, e que por vezes somente Deus sabe aquelas que de fato assim são. Por isso, irmãos, nós vamos pensar sobre essa questão, uma vez que o próprio Cristo, ele transmite essa mensagem, ele ensina essa realidade que deve nos servir de advertência. Por exemplo, nós acabamos de falar sobre a parábola do semeador, a princípio, os primeiros versos, os versos número 1 aos versos número 9, onde o Senhor, ele fala de um semeador que lança sementes que caem em solos distintos, e cada solo traz uma resposta ou responde de uma forma. E claro, irmãos, nada melhor do que interpretar a parábola a partir do próprio legislador dela, o dono dela. E você pode ver que Jesus ele vai explicar o que essa parábola significa a partir do verso de número 18. Veja que ele diz: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ela não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Observe que o Senhor está, nessa parábola, falando que a natureza, o reino de Deus, ele revela uma natureza mista. Para que a gente entenda melhor, nós, por exemplo, podemos fazer a leitura dentro daquilo que o próprio Senhor diz em João capítulo 15. Vire um pouquinho para o último evangelho, o evangelho de João, no capítulo 15, verso de número 2, por exemplo. Leamos o verso número 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, preste atenção, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa,
para que produza mais fruto ainda. Nota, irmãos, quando nós recordamos então a parábola do semeador e observamos também o que Jesus ensina aqui sobre a videira e os ramos, nós podemos ver, como falamos, uma natureza mista no reino de Deus, certo? E isso mostra, irmãos, que a partir desses dois textos, entre tantos que nós poderíamos ver, é que há em algum sentido algumas experiências que são ou que envolvem aspectos passageiros, não permanentes, e esse aspecto passageiro, né, mesmo tocado pela palavra, mesmo em algum sentido tendo alguma relação com a palavra, as Escrituras querem mostrar que não há nenhuma profundidade, não há nenhuma verdade, nenhuma essência de fato com o Senhor. Esses exemplos, irmãos, de solos que frutificam e não perseveram, essa ideia de um ramo que não produz fruto, vem falar, irmãos, daqueles que, em certo sentido, eles professaram uma fé, mas eles nunca gozaram plenamente da redenção, nunca gozaram definitivamente da obra da redenção. Então, essa é uma linguagem para mostrar que, em algum sentido, alguns estarão aparentemente com uma relação com Cristo, mas definitivamente nunca tiveram um compromisso com Ele. Então, quando a Bíblia ela fala da igreja, ela não deixa de compreender aqueles que estão no meio da igreja e que são hipócritas e que só têm uma aparência exterior e estão misturados, né, com aqueles que verdadeiramente são regenerados. Por exemplo, mais um exemplo, poderíamos citar a parábola do joio e do trigo. Então, essa linguagem, né, ela vem mostrar isso. Haverá, em algum sentido, alguns misturados no meio do povo de Deus que aparentarão, em algum momento, um cristianismo, mas eles nunca tiveram definitivamente um encontro salvífico, um encontro redentivo, ou seja, tudo é uma questão superficial. E aí, como a gente pode entender, irmãos, essa questão superficial? Nós precisamos entender, compreender que, por vezes, irmãos, essa união, ela é uma união simplesmente externa, não espiritual. Isso acontece, por exemplo, pelos laços das ordenanças exteriores. Então, a linguagem bíblica, por exemplo, nós poderíamos aqui tentar contextualizá-la, são aqueles que, em algum sentido, tiveram algumas experiências externas. Alguém que foi batizado na infância, alguém que em algum momento deu uma profissão de fé, são aqueles que frequentam a igreja, mas a Escritura mostra que eles nunca tiveram, nunca receberam a seiva, a obra interior do Espírito. Eles estão dentro da igreja, mas eles vivem uma vida natural, em vez de sobrenatural, no sentido de que eles vivem a partir de suas próprias forças, a partir dos seus próprios dons comuns, os dons naturais da vida, em vez daqueles que provêm do Senhor, que frutificam no seio da igreja, que são vindos do próprio Cristo. E é interessante, irmãos, porque esses, inclusive, a Bíblia mostra que eles podem desfrutar de algumas graças do Espírito, mas eles nunca foram eleitos. Perceba isso, irmãos, pelas próprias palavras do Senhor.
Veja que ele fala que a semente foi lançada em solo rochoso. Assemelha-se à pessoa que recebe a palavra com alegria. Mas veja, ele diz, não há raiz. Então, embora essa pessoa, ela persevere na igreja por um tempo, ela vai se afastar por causa de várias provações. Veja o verso 21, novamente, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 21. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza. Então veja, aquele que professava, a uma certa fé, que tinha, em certo sentido, uma religiosidade e um cristianismo, diz que circunstâncias externas, quando sufocam, ele se afasta, ele abandona. O Senhor Jesus diz também que há outro tipo de solo onde a semente cai, o solo espinhoso. E aí ele diz, os cuidados do mundo impedem que a palavra tenha qualquer efeito real. Veja, ele está ali, ele foi semeado entre os espinhos, ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, ela não consegue produzir frutos. Então veja a linguagem bíblica, alguém que em algum sentido experimentou a palavra, mas ele era infrutífero, ele não dava fruto. Por quê? Porque as circunstâncias das preocupações deste mundo, os problemas, as riquezas, as fascinações, elas acabaram fazendo com que essa palavra, essa semente se tornasse infrutífera. O autor aos Hebreus, irmãos, nessa mesma perspectiva, faz uma observação importante. Abra aí comigo, por favor, Hebreus capítulo 6. Esse texto, irmãos, nos ajuda a compreender, os vários tipos de crentes que podem existir na igreja visível. Hebreus capítulo 6, verso número 4 a 6 diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Veja, irmãos, como o autor aos Hebreus faz uma observação, uma exortação bem pertinente. Veja que ele fala daqueles que foram iluminados a ponto de se tornarem participante do Espírito, E esse iluminar, ele concede a tais pessoas algum deleite e alegria na verdade do Evangelho, até que isso nada produz, não tem nenhuma eficácia, Não tem nenhuma eficácia. É como se não produzisse nada na alma dele, E aí o puritano John Owen, ele faz um comentário, ele diz: essas pessoas se abstêm do pecado e cumprem muitos deveres religiosos, parecem ser irrepreensíveis em sua conduta neste mundo e por um tempo não trazem nenhuma reprovação pública a Cristo. Todavia, tudo que eles experimentam é limitado. Tudo que eles experimentam não progridem, não produzem frutos. Então, quando nós olhamos, irmãos, essa linguagem bíblica, nós precisamos entender a forma como
as Escrituras falam daquilo que é superficial e não tem não produz fruto. Não há, de fato, uma frutificação, não há uma evolução, não há um crescimento. De alguma forma, há uma relação, mas não se progride, não se dá frutos, não se cresce, não se evolui. É tudo muito na superficialidade. E o que nós precisamos, irmãos, então entender é que, em certo aspecto, essas pessoas, elas tinham uma certa profissão nominal. Então você observa que o Senhor chega a exortar alguns que se aproximam dele, dizendo que, por exemplo, operaram muitos milagres. Mas o que é que o Senhor diz? Eu nunca vos conheci. Observe que o Senhor, Ele não diz que é mentira o que eles praticaram. O Senhor não diz que o que eles cometeram era falso. Mas Ele diz, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, irmãos, curiosamente, se esses fossem de fato cristãos genuínos, que tiveram a redenção, que tiveram a eleição, eles nunca teriam ouvido de Cristo a expressão nunca vos conheci. Como já expliquei aqui a vocês, conhecer traz a ideia de relacionamento. Então, eles estavam usando o nome do Senhor, mas o Senhor diz que nunca teve uma relação com eles, nunca teve comunhão com eles, nunca teve um relacionamento com eles. Então, observem, Jesus ignorou plenamente. Jesus ignorou plenamente aquelas pessoas. Agora vamos dar um passo mais atrás. Imaginem essas pessoas na comunidade local. Elas, com toda certeza, seriam vistas como crentes, elas seriam vistas como pessoas piedosas, como pessoas cheias do poder de Deus. Então, mas Cristo condena. Cristo diz que nunca teve nenhuma relação com elas, embora superficialmente elas aparentassem ter com eles. Então, veja que a Escritura sempre faz esse contraste, sempre mostra ao cristão que é aquele que verdadeiramente ele tem uma união com Cristo, que ele permanece em Cristo, que ele frutifica em Cristo, mas ao mesmo instante mostra pessoas que viveram algumas experiências, que viveram algumas situações, que confessaram, experimentaram algumas coisas, mas elas nunca foram salvas. São crentes nominais que nós observamos nas Escrituras. Então, elas não produzem fruto do Espírito, E o interessante, irmãos, é que na época em que Oséias, o Senhor está falando com o profeta Oséias, principalmente no capítulo 10, o verso de número 1 e o verso de número 2, o Senhor fala que enquanto multiplicava os frutos de Israel, a nação, ela desperdiçava seus dons, e quanto mais eles prosperavam, o Senhor chega a dizer que eles estavam amaldiçoando o Senhor, E o que o Senhor mostra em Osés é que a prosperidade do povo levou o povo a pecar, e o Senhor disciplinou, e o Senhor acusou aquele povo, rejeitando aquele povo, e o testemunho que o Senhor deu foi: este povo não produz frutos, é uma videira vazia, Então, a principal diferença, irmãos, entre aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo e aqueles que apenas aparentemente pertencem à natureza da fé é a frutificação.
Então, a obra do Espírito produz frutos distintos. A obra do Espírito faz com que as pessoas cresçam. A obra do Espírito faz com que elas amadureçam, faz com que elas cresçam mais e mais e mais diante do Senhor. É como se você vê ali João Batista, quando ele está a batizar, ele fala sobre frutos dignos de arrependimento. Jesus diz: a árvore que não produz frutos, será cortada e lançada ao fogo. Então, nós não podemos esquecer disso, irmãos, porque os nossos deveres espirituais, eles devem ser frutíferos para Deus. Então, a Bíblia mostra que o cristão nominal, ele faz muitas coisas, mas essas coisas não são frutos do Espírito, são obras realizadas pela sua própria natureza, visando o próprio bem deles. E por isso que Jesus chega a enfatizar, dizendo que para dar frutos verdadeiros, nós devemos estar nele, nós devemos permanecer nele. Jesus disse: permanecei em mim e eu em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vos podeis dar, se não permanecerdes em mim. João 15:4. Então, meus irmãos, o que nós devemos olhar e não esquecer é que, sim, as Escrituras falam, todo o cristão, ele está seguro, genuinamente seguro. Mas ela mostra que alguns estão no seio da igreja, estão experimentando certas coisas, ouvindo a palavra, experimentando em algum sentido os meios de graça, mas ainda assim não são cristãos, mesmo que de alguma forma publicamente professem que são de fato crentes em Cristo. E esse é o contraste, ou melhor dizendo, aquilo que a Escritura ela vai trazendo no decorrer das suas instruções. Então, os ramos frutíferos, irmãos, eles em certo sentido recebem força de Cristo e realizam algumas boas ações que podem ser bênçãos para os outros, os infrutíferos, na verdade, eles de fato podem receber de alguma forma uma graça de Cristo e realizar algumas coisas, mas eles nunca frutificarão verdadeiramente pela obra do Espírito em virtude da regeneração, da eleição. Eles sempre estarão visando alguma outra coisa e não Cristo. Sempre estarão buscando outra coisa e não Cristo. Então, o que nós devemos, diante dessa observação geral, porque nós trabalharemos com mais detalhes algumas coisas desse resumo nos nossos próximos encontros, é pensar nisso, entendermos desta forma: existe aquele que está de fato ligado a Cristo, existe aquele que de fato ele está em Cristo, existe aquele que de fato confessou genuinamente a Cristo, foi convertido, foi regenerado, foi eleito. Mas na igreja também existe aquele que aparentemente confessou a Cristo, aparentemente é um crente, mas ele nunca recebeu o Espírito, nunca recebeu o favor regenerador de Cristo. Claro, irmãos, que as Escrituras nos mostram que a gente pode pensar assim: então é impossível
identificar um crente verdadeiro de um falso, ou um falso cristão de um verdadeiro. Não, Cristo de fato disse que nós vamos conhecer muitos pelos seus frutos, mas também Jesus nos deu uma demonstração interessante. Jesus nos mostrou que Judas, por vezes, são difíceis de identificar, né? Lembre-se que quando Jesus disse: conosco está um traidor, quem imaginou ser Judas? Quem por acaso disse que era Judas o traidor? Sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Será que eu vou te trair, Senhor? Ninguém deduziu que era Judas, mas ele estava lá como um dos 12. Mas note, ele ouviu os melhores sermões, ele viu os milagres, ele andou com Cristo, em algum sentido, ele foi chamado por Cristo para o apostolado, recebeu um cargo, um ofício apostólico, mas nunca esteve arrependido. Nunca esteve arrependido. E o arrependimento dele, na verdade, irmãos, o conduziu à morte. Será que este homem não foi iluminado diante de tudo aquilo que ouviu e experimentou, diante da visão gloriosa de uma transfiguração? Veja, todos os melhores sermões, todos os maiores espetáculos, Judas estava entre os apóstolos, mas ele nunca teve uma obra salvífica em seu coração. E aí o puritano John Owen comenta dizendo: pode haver alguns vislumbres da beleza, glória e excelência das coisas espirituais em tais pessoas, mas elas não têm em si aquele esclarecimento direto, firme, intuitivo, que é obtido da graça. A visão permanente de Cristo pertence aos verdadeiros cristãos, embora nem sempre, em cada ideia, pensemos em Cristo, porém, estamos constantemente conscientes dele. Então, notem, irmãos, a Bíblia faz essa distinção. A Bíblia nos mostra que há uma obra muito mais profunda naqueles que são regenerados, naqueles que são chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor, e a pessoa se volta para Cristo. As Escrituras não negam que essa pessoa pode fracassar, mas ela sempre nos mostra que ele haverá de retornar conforme a graça de Deus. Todos nós temos um pouco de Pedro, se somos de fato verdadeiros cristãos. Podemos em algum momento negar, mas haverá restauração. Agora, aqueles que não são filhos de Deus, todos eles têm um pouco de Judas. Eles podem até desfrutar de algumas coisas, aparentemente apresentar alguns elementos, mas eles nunca serão convertidos ou nunca foram convertidos. O desviado, irmãos, então, é aquele que deixou de contemplar a glória do Senhor. O desviado é aquele que, por mais que ele tenha desfrutado de algumas coisas, ele não frutifica. E justamente por isso que ele cai na apostasia, porque ele nunca amou a Cristo. Ele nunca amou a Cristo. Essa pessoa nunca teve os olhos da fé salvadora. Por isso, irmãos, que quando nós olhamos por vezes algum crente que se desvia e volta para a lama do pecado, e lá vive e abandona a Cristo,
as Escrituras não enxergam ele como um crente desviado, mas como alguém que de fato tem todos os sinais, até que ele volte, de que ele nunca esteve em Cristo. Por isso, irmãos, que as Escrituras nos exortam. As Escrituras constantemente nos exortam para que, diante desses exemplos, a gente investigue o coração para saber o que de fato, quem de fato nós somos, né? Se nós somos superficiais, se só fomos iluminados, se nós nos alegramos com a pregação, se nós sentimos uma alegria por estar no meio do povo de Deus, ou esperamos tantas coisas, mas isso não frutifica verdadeiramente na alma. É tudo superficial. Alguns Judas, irmãos, a Bíblia nos mostra, eles só serão enforcados no dia de juízo. Até lá, eles estarão no nosso meio. E a grande questão é: será que somos superficiais? A nossa vida é superficial, aparentamos até, mas não damos fruto. Então, as Escrituras, esses exemplos, irmãos, servem de exortações, para que haja uma investigação, para que a pessoa ela faça uma introspecção, para que ela analise o quadro dela, para que ela não chegue no dia do juízo dizendo: Senhor, Senhor, e o Senhor diga: nunca vos conheci. Porque, irmãos, investigando os nossos corações, nós poderemos de fato, irmãos, ter alguns sinais, e esses sinais podem nos ajudar a buscar a Cristo em arrependimento, para que Ele nos dê uma visão gloriosa dele mesmo, ilumine nossa alma e nos regenere. Senão, meus irmãos, nós vamos nos iludir até o final e vamos nos decepcionar na eternidade. Por isso que João diz assim: eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Pode ter certeza, irmãos, não haverá equívoco no dia do juízo. Não haverá equívoco no dia do juízo. O julgamento será verdadeiro. Aqueles que não são, ainda que a gente não tenha a capacidade em alguns momentos de identificar os Judas, de identificar aqueles que viveram de forma superficial, mas o Senhor não falhará nisso. Por isso que Ele nos ordena a investigação, por isso que Ele nos ordena o cuidado, por isso que Ele nos ordena investigar o coração, para sabermos se de fato estamos nele ou não. Que o Senhor possa nos abençoar, meus irmãos, que o Senhor possa ser o nosso auxílio e que nada sufoque a sua palavra de hoje, nenhuma circunstância torne esta palavra infrutífera no nosso coração, porque se tudo tem promovido uma vida infrutífera, devemos ter o devido cuidado para não sermos surpreendidos no dia do Senhor. Vamos orar. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e que a Tua graça, ó Deus, ela permaneça sobre nós, e que os Teus alertas, ó Deus, também estejam, Senhor, a nos alertar, a de fato, ó Deus, estejam a iluminar o nosso entendimento, para frutificarmos, Senhor, segundo a Tua vontade. Livra-nos, ó Deus, de uma segurança carnal, de uma vida infrutífera. Livra-nos, ó Deus, da superficialidade.
Livra-nos, ó Deus, do alto engano e promove em nós vida, Senhor. Ainda que não tenhamos vida, ó Deus, o Senhor é o Deus da vida. O Senhor pode nos fortalecer, Senhor, conforme a Tua graça e nos fazer frutíferos para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Firma, Senhor, nossos pés, conforme o Teu querer, conforme o Teu poder, Senhor, e livra-nos, porque somente o Senhor pode, com poder, nos livrar. Não nos deixe, Senhor, porque sozinhos não conseguiremos, mas, ó Deus, nós, com toda certeza, contigo, venceremos toda a incredulidade, Senhor, toda a fraqueza, toda a vida infrutífera. Que o Senhor, ó Deus, que é misericordioso, possa de fato, ó Deus, nos assistir para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, vamos iniciar.